Tem novo jogador sendo especulado no Flamengo, como sempre, muitos atletas sendo oferecidos, sendo sondados, sendo ditos com interesse de integrar o plantel do Flamengo, com o sonho de jogar no rubro-negro, querendo vestir o manto sagrado. O Flamengo vai viajar para a Europa hoje, inclusive já deve estar viajando. Marcos Braz e Bruno Spinel pegaram o voo à Europa. O destino todo mundo sabe, Espanha, falar com o Betis, tentar a contratação do Luiz Henrique. E o Flamengo vai tentar atravessar o Corinthians. Claro, o Corinthians atravessou primeiro o Flamengo, em teoria deu um chapéu, porque a oferta corintiana foi melhor, mas o Flamengo tá querendo sim dar o balão no Corinthians, dar o troco no Corinthians. E qual é o interesse aqui? O Flamengo vai querer pagar uma certa quantidade de dinheiro ao Betis pelo empréstimo do Luiz Henrique e depois, com o final do empréstimo, uma opção de compra ou talvez até uma obrigação de compra parcelada, obviamente, para tentar trazer o jogador para integrar a ponta direita do Flamengo e assim reforçar o elenco. E o ponta direita, acredito que cada vez vai ser mais importante pelo perfil de time que o Tite costuma montar. O Tite não gosta tanto assim dos laterais tão ofensivos, daqueles laterais que vão até a linha de fundo e que fazem cruzamentos e tal. Não, ele entende que este é o papel dos pontas e que os laterais eles têm que somar mais na defesa. Ou seja, lateral vai até mais ou menos a linha do meio campo, troca a bola, serve como uma válvula de escape, mas ele constrói a jogada por ali. É o famoso lateral construtor, onde ele cria uma jogada através de um passe e não necessariamente correndo, ocupando o espaço. Por quê? Porque o Tite ele é um técnico que prima muito pela defesa, ele não gosta de ter o seu setor defensivo vazado ou fragilizado e obviamente que o lateral ou os laterais são peças de defesa e muito importantes, pois eles cobrem o lado do campo, onde normalmente surgem os cruzamentos e acabam fazendo gols de cabeça. O Flamengo tem sofrido muito com gols de cabeça. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu na última Libertadores, onde nós fomos eliminados, tomando 3 gols de cabeça na mesma partida. Então, acredito eu que o Tite tem identificado isto como uma fragilidade da defesa do Flamengo e ele vai sim segurar os laterais. Motivo pelo qual o Varela deve começar a ser mais utilizado, porque ele faz melhor esta cobertura defensiva. Ele não é tão bom apoiando o ataque assim, principalmente quando ele tem que ir naquele último terço de campo fazer cruzamentos ou driblar. Ali ele não joga bem, mas obviamente que no primeiro terço de campo, onde ele faz uma função totalmente defensiva, de desarme, de cobertura de bolas, ali sim ele se destaca, joga muito bem. Bom, Flamengo foi atrás do Evander, não conseguiu receber um não. E agora, senhoras e senhores, tem jogador querendo jogar no Flamengo, cavando uma vaguinha. Jorge, tá falando de quem? Igor Coronado. Esse cara, ele tá jogando na Arábia, no Al Ittihad, se eu não me engano, que é o time do Benzema. E aparentemente, ele deu uma entrevista dizendo que ele gostaria de jogar no Flamengo, que teve uma sondagem, mas que o clube árabe não liberou o jogador, não quis perder o atleta, né? Ele é que é meio campista. E o Flamengo, que antes estava indo atrás do Evander, tomou o não, viu que não ia conseguir contratar. E agora este jogador ele aparece como uma opção. Dizem até que ele seria o plano B do Flamengo caso o plano A, o Evander, não desse certo, como não deu. Só que assim, gente, eu dei uma olhada nos status desse jogador, nas estatísticas, no rendimento dele nos últimos campeonatos, nos clubes que passou. Ele é um cara que ele fez a carreira dele inteira fora, mas assim, não tem nenhum clube de grande expressão, e mesmo nas ligas mais fracas, ele não foi um cara que se destacou muito, não. Tem muitos aí que dizem que ele tem um bom passe, uma boa quebra de linhas, né? O passe dele no meio campo quebra muitas linhas e que ele é um jogador muito técnico. Mas honestamente, gente, se for para pagar 50 milhões de reais num jogador que tem 31 anos e não é tão expressivo, repito de novo, que pague 70 anos de bala. Ou que procure o Zenit e veja o Claudinho. Ou então que veja um jogador aqui do próprio Brasileirão que pode ser tão bom quanto, por exemplo, o Maurício do Internacional. Ou qualquer outro jogador que tenha pelo menos um nível médio e que saiba tocar a bola e quebrar uma linha, achar um espaço. Porque 50 milhões de reais você contrata muito jogador mesmo. E pelo que eu estou vendo aqui, este reserva do Arrascaeta, este jogador que o Flamengo está buscando, que já existia e que seria o De La Cruz, que depois passou a ser o Everton Ribeiro e que agora nós não temos mais, porque vendemos o Everton Ribeiro, né? Deixamos ele sair. O Flamengo busca então um jogador no meio campo para basicamente tapar um buraco. Ou para que o Flamengo tenha alguém para colocar quando De La Cruz ou Arrascaeta não estiverem em campo, como é o caso da Copa América. Claro,
um dos jogadores para suprir a necessidade vai ser o Vitor Hugo. Isso é óbvio, mas teme-se que o Vitor Hugo seja negociado também e saia na janela do meio do ano, principalmente, pois é a janela de começo de temporada da Europa. Então, assim, o Flamengo está buscando um cara para compor elenco. Eu não pagaria 53, 55 milhões de reais num jogador desse patamar. Mas se o Flamengo entende que é de fato tão necessário e quer gastar uma grana tão grossa com um jogador dessa posição e desse quilate, gente, não faz o menor sentido. Paga 15, 10 milhões a mais, parcelado, obviamente, e contrato de bala, que tá voando e é um monstro de jogador. E eu tenho certeza absoluta que faria chover no Campeonato Brasileiro. Bom, o Braz e o Spindel estão na Europa, como eu já havia dito, e aí eles devem dar uma passadinha na Itália para tentar fechar a contratação com a Roma com o Matias Vinha. Essa contratação que deve andar, o Flamengo deve fechar e deve ter um final feliz e aí suprir a carência da lateral esquerda. Com relação à zaga, é bem provável que o Flamengo dê o sangue, dê o máximo que tem para tentar fechar a contratação do Léo Ortiz ainda essa semana, até pelo cenário desconfortável que o Léo Ortiz está enfrentando lá no Bragantino, treinando em separado, brigando com a diretoria do Massa Bruta, não querendo nem ouvir ali a proposta de renovação contratual. Eu acho que o Flamengo tem sim que agir e tentar finalizar essa contratação logo mais, para poder inclusive utilizar tanto o Matias Vinha quanto o Léo Ortiz na pré-temporada. Bom, esse é o vídeo, peço que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!